Aham. Gente, todo mundo copiou a pauta? Não. Sim. Qual que é a pauta, professora? Não está aparecendo para você? Peraí. Ah, tá. Davi, você está vendo a pauta? Acho que o Davi não está ouvindo nada. Nossa, professor, o meu saiu bem torto. Eu acho que ele não conectou ao áudio. Eduardo terminou. Todo mundo Professora, a terminou? gente vai fazer aquelas folhas que a escola mandou? Isso, vai ser geografia primeiro. Aí depois do intervalo vai ser de ciências. Ah, tá. Então deixa eu só pegar ali que eu esqueci ali. Peraí. Já deixa aí preparado. Professor, Eu não tenho a minha atividade avaliativa. Davi, você não pegou? Não. Então eu vou deixar na tela para você copiar as perguntas, tá? E responder no caderno. Eu também não peguei, não. Quem não tem? Beatriz. Então eu vou deixar na tela para quem não tá. Torto. Quem não está com a atividade, eu vou deixar na tela para vocês copiarem as perguntas e responder no caderno, tá? Embaixo da pauta. Beleza. Todos já copiaram a pauta? Professora, eu tô tentando achar aqui as folhas de geografia. Ô, professor, Oi. eu não tô entrando em muito nas aulas porque eu tô doente. Eu até fiz o teste do negócio. professor, é esse daqui? Olha como que saiu torto a minha. É o É. Henrique, olha como que saiu torto. Peraí, Henrique. A minha também. A minha também tá. A Então, minha não também. tá Torto. A sua também tá com O que tá torto? inchado o negócio? As questões são tipo tortas para responder. A linha preta tá torta. Eu não sei, gente. Foi a escola que imprimiu. Não sei por que ficou assim. Deve ter desconfigurado. Mas dá para entender, né? Fica bugada a mente quando você olha pra isso aqui. Você não sabe que olhar assim. Podemos começar então, gente? Então tá. Eu vou tirar a pauta. Dia E 3. Davi e Beatriz, eu vou compartilhar a tela da atividade para vocês fazerem, tá? Como é de marcar X, a primeira, vocês vão escrever apenas a alternativa correta, tá? No caderno. Podem começar. Qualquer dúvida, vocês podem me Pode perguntar. colocar só a letra? Tem que escrever? Escreve o enunciado. Professora, Oi. todo mundo tem que escrever? Não, só os dois que não têm atividade com eles. Professor, Ah, tá. Professora, não pode pesquisar, né? professor, é pra fazer as Se respostas você no não caderno ou na souber... folha? Peraí, Renato. Eduardo, se você não souber, você pode dar uma olhada na apostila, no CA, tá? Mas tenta fazer sem olhar. Ah, então é uma prova de pesquisa. Mas Pode ser, mas É se você avaliativa, conseguir Eduardo. fazer sem olhar, tudo bem, mas se você tiver dificuldade, pode dar uma olhada no material. Meu Deus. Renato, o que você tinha perguntado? É pra todo mundo copiar as respostas no caderno? Ou é pra responder no Não, caderno? é só o Davi e a Beatriz que não pegaram essas atividades na escola, tá? Vocês podem fazer na própria folha. Entendi. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Davi e Beatriz, se vocês quiserem que eu passe para a próxima questão, aí vocês me avisem, tá? Calma aí. Meu pai, ele foi lá na escola e pegou Eu já tô na parte de trás. Peraí, Arthur.
Eu vou ver com a minha mãe. Tá. Arthur, o que você tinha falado? Eu já passei dessa página na parte de trás dela. Mas você Professora, tá com as folhas aí? Sim, tô com todas. Então pode ir fazendo. Eu só tô Não, já tô mostrando na parte de aqui. trás dessa página. Eu só estou nessa página para o Davi e para a Beatriz olharem, porque eles não têm material. Entendeu? Sim, você tá avisando que eu já tava na parte de trás. Tá bom. Mas você tá fazendo muito Professora. rápido, gente. Não precisa ter pressa, não, tá? Porque vai ter aula. Mesmo que vocês terminarem antes, não vai acabar a aula. Quem tinha me chamado? professora, Oi. depois que você terminar, você tem que passar de caneta? É melhor de caneta, viu? Vocês podem fazer a lápis primeiro e depois passa a caneta. Ah, tá. Porque eu peguei algumas atividades anteriores de vocês e tem partes que estão apagadas, não tem como eu ler as respostas. Então é melhor vocês passarem a caneta. Professor, uma dúvida que eu fiquei. Depois que terminar todas as provas, é pra voltar lá e entregar? Vai ter que entregar, porque a gente vai pegar e corrigir. Ah, é que eu tinha ficado confuso. Não, a gente vai pegar de volta. Meu Deus. Professora, Oi. minha mãe falou que veio. Ah, então você pode fazer aí. Que isso? folha Tá tudo mesmo. torto. Não tem problema. Se dá para ler, dá para entender, não tem problema nenhum. Beatriz, você está conseguindo enxergar? Tá. Henrique, cadê você? Oi, professora. Professora, quem que tá faltando? Não tá faltando alguém? Tá faltando o Igor. Ah, é o Igor. Sobre os efeitos dos exames de uma placa eletrônica em relação alternativas uma das Simulta, por favor. Gente, se tiverem dúvida, é só perguntar. Estou aqui para ajudá-los. O Igor chegou. Professora, a atividade avaliativa pode ver a apostila, não é? Pode. Professor, eu não entendi a beta 2. Peraí, foi a Emily que falou? Sim. A B de bola? Uhum.
O limite de placas mostrado na imagem é do tipo convergente com subducção, que é quando elas se... como é que eu posso dizer? Uma fica em cima e a outra embaixo. Como se uma subisse em cima da outra. Entendi. Lembra quando elas se chocam, quando elas se juntam. É como se elas se juntassem, se chocassem e uma delas subiria em cima da outra. Entendeu? Entendi. Professora, é que nem quando os cachorros brigam, um cachorro em cima do outro. É mais ou menos isso. Vixe, Volta lá não, por favor. Oi? Volta lá não. Ah, tá. Professora, eu vou no banheiro, ok? Tá. Deus. Professor, já vou passar a caneta. Tá. Mas você já terminou? Já é fácil geografia. Meu Deus. Você leu com atenção? Sim. Beatriz, você não está copiando tudo, né? É só a resposta correta que você acha que é. Professor, eu vou pegar meu apontador. Tá bom? Ô, professora, nessa aula a gente só vai fazer avaliativa ou outras coisas também? Na hora que terminar, vai continuar a aula, se der tempo. Porque a gente tem até Professor, eu tô 3 sem o horas. fone pra poder me concentrar, tá? Entendi. Professora, eu tô com dúvida na beta 2. Quem que falou? O Davi. Davi? Ali está escrito, ó, o limite de placas mostrado na imagem é do tipo convergente com subducção. Convergente, você lembra que eu falei, expliquei que é quando duas placas, elas se juntam, elas se chocam. E aí, subducção acontece quando uma, ela sobrepõe a outra. Tá? Elas se chocam e uma entra embaixo e a outra fica em cima. Ok? Liga outra luz aí, pai, pra Mas ficar ele quer melhor. convergente. Professor, Oi. o que é convergente? Oi? Convergente? É convergente. Tá. Quem que falou? Que eu não consigo saber aqui. A Emily. Emily, convergente é quando é aquele movimento das placas onde elas se encontram, elas se chocam, tá? É o encontro das placas. Elas se batem, tá? Uma na outra. Agora, o limite divergente é quando elas se afastam, ok? O limite transformante é quando elas deslizam lateralmente. Então, uma é quando elas se chocam, a outra é quando elas se separam e a outra é quando elas se movimentam lateralmente. Tá? Convergente. Professor, pode repetir? Oi? Pode repetir. Fala mais afastado do microfone, Renato.
Ok. Renato, Parece não que eu precisa ouvi. pôr muito perto, senão fica chiado, tá? Renato, ó, tem 3 tipos de limites entre placas tectônicas. A convergente, divergente e a transformante, tá? O limite convergente é quando 2 placas tectônicas se chocam, elas se encontram, tá? Consequência disso, muitas vezes, é formação de montanhas, cordilheiras, porque quando 2 placas se juntam, elas podem uma subir na outra, em cima da outra. E aí acaba fazendo uma elevação na Terra. O limite divergente é quando as placas se separam, tá? Não é quando elas se juntam, é quando elas se separam. E acaba formando uma depressão na Terra, uma aberturinha, tá? E o limite transformante é quando não afasta e nem se juntam. Na verdade, elas estão juntas, mas elas se deslizam, se deslocam lateralmente, tá? Isso acaba acontecendo terremoto depois desse tipo de movimentação. Entendeu? Então tá bom. Professora, posso falar uma coisa engraçada? Fala. Eles falam, tinha uns guri para eles tirar uns pontos a mais na prova. Sabe o que eles faziam? Eles desenhavam alguma coisa a ver com a matéria, tipo, se for ciências, eles desenhavam um planeta. E o que você E às desenharia vezes nessa? funcionava. O que você desenharia nessa avaliação? Um planeta com as placas tectônicas. Interessante. Pode fazer atrás se tiver espaço. Não sei se vai valer mais ponto, mas se você quiser desenhar e já tiver terminado. Professor, o convergente é quando as placas se afastam? Qual? O convergente é quando as Não, é placas quando se elas. afastam? Não, é quando elas se chocam. Uhum. Tá? E o transformante é que ela se afasta. A que se afasta é Professora. divergente. Ô, Ah, tá. professora, aqui tá, lá na 5 tá assim, ó. Apesar de que o território brasileiro já sofreu terremoto, né? Como que ele vai sofrer se ele fica no meio de uma placa? Ele fica Então, no meio de uma placa. mas, ó, observe na questão. Você tá vendo o mapa da questão 1 aí? Então. Aham, esse aí que eu tô olhando. Então, tá. Essa linha vermelha em volta do Brasil é uma placa tectônica, certo? O Brasil está bem no meio. Mas aqui nos países vizinhos do Brasil ficam na beira de uma placa. Você está vendo ali? Está próximo à linha vermelha. Ali acontece terremoto. Quando acontece ali, pode ser que dê para sentir um pouco no Brasil, bem de leve. Tá? Então, quando acontece o terremoto no Brasil, é porque houve a movimentação dessa placa lá no limite dela. Tá bom? Só que um pouco mais longe, só que foi tão intenso que aí acabou sendo sentido no Brasil um pouco. Ah, tá, entendi. Você pode explicar de novo que eu não entendi. Por que acontece terremoto no Brasil às vezes? Tá. Ó, você tá vendo a linha vermelha ao redor da América do Sul? Sim. Essa é a placa tectônica onde o Brasil ficou bem no meio, né? O que acontece? Não tem limite de placa perto do Brasil, né? O que vai acontecer? Os países vizinhos do Brasil, ali, por exemplo, no Chile, por ali, vai acontecer terremoto porque eles estão bem na beira da placa tectônica. Porque é na beira, né, no limite dessas placas que acontece movimentação e acaba causando terremoto. Quando acontece um terremoto intenso nesses países vizinhos, pode ser que no Brasil sinta um pouco desse tremor, tá? Mas porque aconteceu lá no outro país, próximo à beirada da placa tectônica, tá? Não é que aconteceu... Então é impossível o Brasil ter terremoto? É impossível ter terremotos de grande intensidade, tá? Pode sentir tremores aqui no Brasil, mas é consequência do terremoto que aconteceu lá no outro país,
Sim. Ok? Nossa, professora, a menor placa daí é a placa das Filipinas. Uhum. Mas sabe que ali naquela região é onde acontece muito terremoto. Porque tá vendo que são várias placas, uma junta na outra aqui. E aí, por ter vários limites de placas ali, acabam tendo mais terremotos, né? Acabam se chocando mais e aí acaba acontecendo bastante. Por exemplo, o Japão, se eu não me engano, está no meio de 3 placas tectônicas. Então, essas placas podem se movimentar Eu sempre. vi isso, por isso que acontece muito terremoto e fala que lá cai muito meteoro também. Ah, essa segunda aí eu já não sei, mas terremoto acontece Meteoro não, bastante. tsunami. De tsunami também, porque é uma movimentação das placas tectônicas. Tsunami eu já vi mais do que terremoto Na Ásia, E o né? Ali naquela região oriental. E o maremoto, Pro? Maremoto é como se fosse, né, um tsunami, só que de menor intensidade. É uma movimentação maior da água ali no mar, né? Mas o tsunami foi uma grande movimentação da placa tectônica mesmo, que quando você bate na água, na piscina, assim, já não faz uma onda? Então, imagina um tsunami quando é uma placa tectônica mexendo ali, entendeu? Beatriz, A gente só vai fazer atividade avaliativa? então, se der tempo, a gente continua a aula. Se não, vai ser só atividade avaliativa. A gente tem até 3 horas. Demora aí, rapaziada. Beatriz, você está em qual questão? Ela quer que passe para 2. Passa para 2? Professora, Oi. como que chama quando as duas placas elas se afastam? Divergente. Divergente. É o limite divergente. É o limite das placas que se afastam. Entendi. Beatriz, na 2, como é verdadeira e falsa, copia as alternativas e coloca V de verdadeiro ou F de falsa, tá? Bro, tem um jogo que tá direto pra computador que é a Valent, eu acho que é. Tipo, eu não tô sabendo pra propaganda. Não consegui ouvir, Henrique, repete. É que tem um jogo que lançou pra computador esses dias, eu acho que é Raven. Eu não sei direito o nome. É Valorant. Valorant, isso. Nossa, esse jogo é muito bom. Não tô fazendo propaganda, não. E o que é pra fazer nesse jogo? Eu conheço por causa do PlayStation. Mas é tipo um CSGO, mais moderno, sei lá, com poder. Ah, não gosto desses jogos. Pensei que você tava falando de Minecraft Dungeons. Gente, vocês estão fazendo aí? Tá com dúvida? Arthur, você já terminou? Sim. Ronaldo, tá tudo ok aí? Sim, professora. Já tô quase terminando. Tá. Na 8. Ok. Gente, faltam 9 minutos para o tempo dessa aula. Já vou reiniciar, tá? Professora, não entendi a 5. Hã? Não entendi a 5. 5? Apesar de... Peraí. Beatriz, eu vou na 5 rapidinho, já volto na 2, tá? Questão 5. Os mapas a seguir mostram a localização dos principais terremotos já registrados no Brasil. E aqui tem 4 mapas do Brasil, né? Mostrando aí os locais onde já aconteceram alguns terremotos. Tá? Por exemplo, ali no Mato Grosso, no Espírito Santo, Santa Catarina e no Amazonas. E ali em cima tem a escala de magnitude, a quão intenso foi, né? Aqui dá para a gente ver que o mais intenso foi no Mato Grosso e o menos foi Amazonas e Santa Catarina. Tá. Apesar de raros, o território brasileiro já foi cenário de significativos tremores de terra. Mas por que o Brasil não figura entre os principais países com grandes terremotos? Por que no Brasil não ocorre terremoto?
Aí é para você escrever isso, entendeu? Professora, esse ponto 2 é a força em que eles vão? Isso, por exemplo, existe uma escala que se chama escala Richter, vai de 1 a 9, tá? E aí, dependendo do número, é o grau de intensidade que foi aquele terremoto, tá? O 9 é o mais destruidor, é o mais forte. Aqui, no caso, foi um meio termo, Pra poder me concentrar, tá? Professor, o que significa a palavra inferior? Professor, eu tô tirando fone pra poder me concentrar, tá? Tá bom, Renato. Eduardo, mas é em alguma questão aqui? É na questão 6. Deixa eu ver aqui. Não, para baixo, professor. As altitudes são inferiores. Por exemplo, lembra que a gente viu sobre... Deixa eu voltar na 2 lá para Beatriz. Lembra que eu falei de altitude e altura? A altitude se mede a partir do nível... Faz de conta que esse livrinho aqui, ó, é o nível do mar. É aqui o nível do mar, tá? A altitude, então, a gente mede a partir desse nível aqui. Tá? Professor, volta lá na 6. Inferior ao nível do mar é que está abaixo desse nível, tá? Inferior é abaixo. Okay? Entendi. Fala, Renato. Renato? Oi. Você ia falar alguma coisa? Volta lá na 6. Volto, rapidinho. Tá igual o seu aí. Leonardo, tá tudo ok aí? Conseguindo fazer? Terminei. Oi? Eu terminei. Já? Já. Tá bom. Gente, as de escrever, vocês podem caprichar, tá? Não vai escrever só meia linha, não. Escreve com capricho, explica bem. Professora, eu não entendi a série. Tá, vamos ver a 7. Já volto lá, Beatriz, no 2. A imagem a seguir representa a Pangeia e a localização aproximada de onde foram encontrados fósseis de animais de outras eras geológicas. Pangeia é quando tinha só um continente na Terra. Lembra? Que eram todos os continentes juntos. Tá? Para a elaboração da teoria da deriva continental, o Alfred apontou evidências que comprovaram as suas ideias. Nesse sentido, explique o que é deriva continental e aponte outras duas evidências utilizadas por ele, né, para comprovar sua teoria, além da descoberta dos fósseis de espécies semelhantes em diferentes continentes. Então, você vai me explicar o que é uma deriva continental, né? Por que os continentes eram todos juntos e depois se afastaram? Por que aconteceu isso? Eles não eram fixos? O que aconteceu para isso, né, acontecer de verdade? E que teoria o que ele estudou, o que ele teve de prova de que os continentes eram todos juntos e depois se separaram? O que ele estudou? O que ele viu que os continentes eram assim e depois se afastaram? Tá? Tem na apostila, vou até ajudar vocês na questão 7. Tá? Na apostila, deixa eu ver só na que página que tá. Ó, questão 7, vocês podem dar uma olhada na página 12 e 13, tá? Num quadro roxo lá que pode ajudar a responder. Eu já tô nela. Isso, então ali tem a explicação da deriva, o que o Alfred viu para poder estudar isso, que os continentes eram juntos e depois se separaram.
Beatriz, alguma dúvida? E a B da... Oi? Tá. A B da 2 fala: o limite de placas mostrado na imagem é do tipo convergente com subducção. O limite convergente é quando duas placas elas se encontram, elas se chocam, e convergente com subducção é quando elas se chocam e uma fica sobre a outra. Ela fica em cima da outra. Uma fica embaixo, a outra fica em cima. Entendeu? Então, é Isso eu posso beber? Ou não? Quem que falou? Eu posso beber água? Sim. Professor, dá pra repetir? Oi? Professor, dá pra repetir a 7? A 7 é para você explicar o que é deriva continental e o que o cientista que criou essa teoria da deriva continental, por que ele criou ela? A partir de que evidência, de que fato que ele viu que ele criou essa teoria? Você pode ler na apostila, na página 12 e 13, que está explicando muito bem sobre isso, tá? Eu falei aqui numa aula para vocês, eu li esse texto, mas acho que vocês não devem se lembrar muito, né? Eu lembro. Ô, professora, Oi. fala que daqui a 250 milhões de anos a Pangeia vai voltar. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Não